Providência, Zona Portuária, Rio de Janeiro. Historicamente considerada a primeira favela do país. Essa favela, muitas vezes noticiada como um lugar violento e que apresenta alarmantes índices de pobreza e que possui uma das maiores taxas de gravidez da adolescência do estado, vamos conhecer uma jovem que busca fazer de sua vida a diferença na vida de muitas outras jovens. E aí esquecendo de me apresentar. Meu nome? Thiago Gomes, goiano do pé rachado, comedor de piqui, neto de baiano, amante de moda sertaneja e muito fã de uma juventude que vem sacudindo o país e reescrevendo a história de nossa nação. Seja nas favelas, subúrbios, periferias, enfim, uma juventude brasileira que faz e acontece e que o Brasil precisa conhecer. Começa agora a série Jovens Extraordinários. 532 degraus depois, a gente está chegando. Estou em forma, né? Pelo menos isso. Vamos conhecer o Providenciando Vidas, um projeto maravilhoso da minha amiga Raquel Spinelli. Satisfação, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Enfim, o que você faz tem que ser exemplo para muita gente que está assistindo a gente agora. Me diz aí, como é que uma jovem idealiza um projeto lindo desse? Me conta tudo, fala um pouquinho de você. Tudo começou em 2011, né? Comecei a observar muitas mães adolescentes engravidando ao mesmo tempo, sem ter uma estrutura, sem ter um apoio, presença do companheiro. E aí eu pensei, poxa, nem o Estado, nem... Não existe um local de acolhimento, uma instituição um pouco além do pré-natal. E não existia, não encontrei. E aí eu pensei em montar uma metodologia de acolhimento a mães adolescentes que estavam gestantes, passando pela gravidez não planejada, né? Hoje o projeto abraça não só adolescentes, mas jovens também. Me apresenta o projeto? Claro, vamos. Maravilha. Raquel, quais são as ações concretas do Providenciando Vidas? Então, hoje se divide em atividades teóricas e práticas, vamos colocar assim, né? As práticas é muito voltado para a confecção do enxoval do bebê. Elas ganham o enxoval do bebê, mas é um enxoval que elas precisam produzir. Então, além delas aprenderem a fazer um artesanato, a sentar numa máquina de costura, no ateliê, elas fazem do jeito que elas querem, na cor que elas querem, um enxoval personalizado, né? Entendi. Fora o book fotográfico que elas ganham também. E a parte teórica são em rodas de conversa com uma diversidade de especialistas. Então a gente fala sobre amamentação e pós-parto, a gente cria um plano de parto com elas. Eu observei no início que uma gestante empoderada, ela empodera o bebê. Então, se ela se aceita e aceita o corpo e aceita a gestação, ela vai receber bem esse bebê. É interessante porque quando se fala de gravidez na adolescência, praticamente é um assunto que se fala só no universo feminino, né? Se fala muito pouco dos meninos. Porque a sociedade responsabiliza a menina. Planejamento familiar, primeiro, também deveria ser familiar, né? Quando a gente pensa em familiar, a gente pensa o quê? Então, a questão do homem, da mulher, não, mas geralmente a gente faz o planejamento familiar voltado para a mulher e não, o homem não é chamado como deveria de ser a responsabilidade que isso envolve. Isso aí é a realidade em toda a comunidade carente hoje em dia. Porque os números não são divulgados verdadeiramente. Os meninos têm responsabilidade total, irmão. A responsabilidade é de todos, porque de coração, na hora do love, estava todo mundo gostando. Mas quer que eu diga legal? Com a cultura do abandono, cada dia que passa tem mais criança abandonada e tem mais mãe solteira. Cada dia que passa tem mais senhoras sem marido. Cada dia que passa a menina fica mulher mais cedo. Eu acho que temos um momento legal. Abandonar a mãe e a cria, tá ligado? É o mais irresponsável dentro de todos os animais do reino animal do nosso planeta. É triste isso. Tem muitos meninos adolescentes pais, mas que ninguém responsabiliza eles, né? Acho que é importante a gente falar de alguns dados. No censo de 2010, o Marcelo Neri fez uma análise e publicou uma matéria de jornal, se não me engano, no final do ano passado, que dizia que 18% dos moradores da zona portuária viviam com até R$ 206. De alguma maneira, você acha que a juventude de camada popular
está mais exposta à gravidez na adolescência? Olha, Tiago, eu acredito que não, porque todo jovem que é sexualmente ativo, ele está exposto à gravidez, então isso independe da classe social. O que eu acredito que a gravidez na adolescência acontece mais na jovem da comunidade é porque existe uma questão cultural que não se pensa uma perspectiva de vida como prioridade na frente da maternidade. Então, as meninas de classe média, existe uma cobrança em cima delas em fazer faculdade, uma cobrança da família em querer que ela tenha uma profissão primeiro, e a maternidade já é deixado como segundo plano. Não, primeiro você tem que ser advogada, ou primeiro você vai terminar seus estudos e depois você vai ter o filho. Eu percebo que na comunidade é diferente, não existe muito essa cobrança e nem aquela preocupação em planejar o que eu vou ser daqui a 5 anos, o que eu vou ser daqui a 10 anos. A maternidade é algo muito mais latente, muito mais forte. Na Holanda, todas as escolas primárias do país passaram a ser obrigadas a incluir na grade curricular uma matéria de estudo de sexualidade. A matéria parte de um princípio básico. O desenvolvimento sexual é um processo natural pelo qual todos os jovens passam e passarão. Melhor, portanto, que eles sejam acompanhados e tenham acesso ao tipo correto de informação. Falar de sexo no Brasil é um tabu? Ainda é. As pessoas levam para brincadeira, às vezes tem uma questão, logicamente que você não tem que ser academicamente falando, mas ainda é complicado ainda se falar sobre. Você visualiza maneiras de a gente poder evoluir em relação a isso? Nós não somos criados para falar sobre esse determinado assunto, sexualidade. Nós somos criados para falar sobre várias coisas. Então, se você vai e repete isso com seu próprio filho, né, você acaba gerando a mesma coisa. Você acha que a escola está preparada para receber essa jovem? Também não está. E aí essa menina não é acolhida na escola, por isso que ela não volta e ela não consegue incluir no planejamento de vida dela esse estudo e a maternidade. É muito difícil isso. A gente vê estatísticas na comunidade que as mães chegam aos 20 anos com 2, 3 filhos. Então, assim, por que não tentar voltar a estudar com um filho? Com 3 é muito mais difícil, mas com 1 é mais fácil, é possível conciliar. É possível até porque se ela tiver uma instituição que dê apoio para ela nesse momento da vida dela, vai ser mais fácil ainda para essa mãe voltar a estudar. A gravidez na adolescência é uma das principais causas da evasão escolar. Pesquisa realizada em 2014, com dados do IBGE e do Ministério da Educação, revelam que jovens entre 15 e 17 anos que tiveram filhos, apenas 2% conseguem retornar aos estudos. Quais são os grandes desafios do Providenciando Vidas? A dificuldade é manter realmente uma equipe pronta para atender as mães, manter a estrutura. Nós somos acolhidos por uma instituição, a gente não tem sede, é nosso sonho, né? Eu e da equipe, de ter uma sede, de poder ampliar os projetos para as mães, para os pais, para as crianças. Que mensagem você gostaria de passar para outros jovens no país inteiro que estão assistindo a gente agora? A gente precisa sonhar e a gente precisa, independente das dificuldades que apareçam, não desistir daquilo da onde a gente quer chegar. Acho que todo jovem precisa ter um objetivo e aí traçar uma meta para alcançar esse objetivo, independente do que venha acontecer no meio do caminho. Eu acho que gestação é bênção, precisa ser vista sim com cuidado, precisa ser pensada e planejada, mas a minha causa é a primeira infância, é ter o cuidado com a gestante e com o bebê, porque eu acho que é o começo da vida, é o começo de tudo. Filho não é um negócio. Filho é amor. Filho é prosperidade. Ser pai pra mim é uma bênção, irmão. Ser pai pra mim é um presente maravilhoso que Deus me deu de ser pai de uma prole tão, tá ligado? Tão próspera como a minha, tá ligado? Raquel, gratidão. Parabéns por ser quem você é e fazer o que você faz. Obrigado mesmo. Essa série tem a intenção de revelar uma juventude diversa, vibrante, corajosa e inovadora, que mesmo diante de todas as dificuldades tem feito a diferença.
Vamos percorrer o país, mostrando temas delicados, mas principalmente a força de vontade e o desejo de mudança de uma juventude que faz e acontece, dos nossos jovens extraordinários. Até domingo que vem.